Qual o KNAI correto que o social media deve utilizar na hora de criar o CNPJ? E ainda, será que quem trabalha como social media pode começar como MEI? Pode me acompanhar nesse vídeo que eu vou responder essas suas dúvidas aí. Uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer quando vai abrir a nossa empresa é definir quais os KNAIs que serão utilizados lá no CNPJ de acordo com as atividades que serão exercidas pela empresa. Esses KNAIs que vão aparecer lá no CNPJ são alguns códigos que vão definir várias coisas importantes aí no seu negócio, como por exemplo, se a empresa ela vai poder optar pelo MEI e quanto de imposto essa empresa vai pagar caso não seja aí optante do MEI. E como que a gente define esses KNAIs, aonde que a gente consulta esses códigos? Aqui no Brasil a gente tem um órgão então ligado ao governo que se chama CONCLA, que é o responsável por criar esses códigos e também definir para quais atividades, quais códigos serão utilizados. Então esse órgão vai dizer assim, olha, para quem trabalha como social media, então essa empresa ela deve utilizar esses KNAIs aqui. Para quem trabalha como social media, então a gente recomenda aqui no escritório que seja colocado lá no CNPJ 3 KNAIs que se complementam e juntos eles vão então especificar todas as atividades que são exercidas pelo social media. Então acompanha aí. O primeiro KNAI então que a gente coloca lá no CNPJ é o 6319-4/00, que é portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet. É um KNAI que recentemente foi editado então pelo CONCLA e que apareceu então definidamente lá atividades então para quem presta aí o gerenciamento, né, de redes sociais aí de terceiros. Então esse é o primeiro KNAI. A gente também recomenda que seja colocado o KNAI 7311400, que é para agências de publicidade. Então mesmo que você for uma única pessoa e ainda não tenha a estrutura de uma agência, esse KNAI também traz lá nos seus descritores, né, que são a descrição das atividades, então de quem usa esse KNAI também traz atividades relacionadas ao social media. E por último, a gente também recomenda que seja utilizado o KNAI de consultoria em publicidade, também um KNAI muito importante que também faz parte aí da rotina do social media trabalhar com consultoria para os seus clientes, tá? Então esses 3 KNAIs definem exatamente o que um social media faz na prática, beleza? O que acontece é que nenhum desses 3 KNAIs aí que são indicados para quem trabalha como social media, nenhum deles é permitido para o microempreendedor individual. Então agora você deve estar pensando assim, Pedro, mas eu conheço um monte de gente que trabalha como social media e abriu um MEI para desenvolver esse tipo de atividade. E aí, como é que fica? De fato, é uma prática bem comum. A gente vê aí diversos microempreendedores, né, exercendo atividades que não são permitidas para o MEI, utilizando lá um KNAI que não corresponde à atividade aí da empresa, mas eu preciso te alertar que existe um risco em fazer isso. Esse é o nosso papel aqui no escritório. Sempre informar aquilo que está dentro da lei e que a gente garante que amanhã ou depois não vai trazer nenhuma consequência aí no futuro. Recentemente a gente atendeu um cliente que estava desenvolvendo atividades aí que não eram permitidas para o MEI e ele foi fiscalizado pela prefeitura. O que aconteceu? Ele levou aí um desenquadramento retroativo e teve que pagar imposto sobre todos os serviços que ele prestou desde 2020. Então é esse o risco de ser fiscalizado e ter que pagar imposto aí de forma retroativa com bastante juros e multa, beleza? Então, claro, se você entender esse risco e quiser assumir essa responsabilidade de abrir um tipo de empresa e colocar lá um KNAI que não é o indicado de fato, a gente entende também. Existe, né, uma diferença bastante grande em termos de burocracia e de custos para abrir uma empresa que não é MEI, mas você precisa ter essa noção, precisa estar ciente que não é a forma correta de exercer esse tipo de atividade, que existe sim um risco envolvido de ser fiscalizado, beleza? Particularmente eu sou daqueles, né, que prefere fazer tudo certo desde o início do que conviver, né, com esse medo aí, com essa expectativa de ser fiscalizado pela Receita Federal e perder boa parte, né, daquele lucro que foi conquistado nos últimos anos por estar fazendo alguma coisa irregular. Então, na minha opinião, vale muito a pena investir em um planejamento, né, em colocar esses custos, então, que são um pouco maiores lá na precificação do serviço e não trabalhar da forma errada. Basicamente, então, esse é o meu pensamento. Claro, como eu disse, vai de cada um a entender esses riscos e querer, então, assumir eles ou não. Se você está começando a trabalhar com social media e ainda não regularizou seu negócio, ou então se está trabalhando como MEI e tem alguma dúvida em relação aí à regularização desse negócio como ME, quanto que vai pagar de imposto, quais são os trâmites, enfim, eu disponibilizo o meu contato aqui na descrição do vídeo,
também vai estar aparecendo aqui na tela agora. Então é só você me chamar, não tem custo nenhum essa assessoria, você vai me chamar no WhatsApp, vai falar diretamente comigo, com certeza eu vou conseguir te ajudar e esclarecer as suas dúvidas. Combinado? Então, qualquer coisa já sabe, me chama no WhatsApp que eu consigo te ajudar. Fica na sequência mais algumas indicações de vídeos aí sobre o assunto também para você conferir. E claro, se gostou desse conteúdo, não esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem bastante conteúdo de qualidade como esse que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Valeu, até os próximos vídeos.